Mesmo, tentando acertar Tá. o computador aqui. Por onde O você celular deu uma travada. estava, Renato Aroeira? Tá tomando uma água de coco aí? Água normal, Que água bonitinha essa água, né? não Pequenininha. é? Então, Fofa, tipo fofa. Coisa esse de é o design, Aroeira, chama esse é o estilo. Miguel Pava. Eu também tô com a minha aguinha aqui. Vamos começar o nosso Távola Quadrada. Mesmo, tentando acertar o Espera aí que o som está computador aqui. aberto aqui. Cadê o som? O celular deu uma travada. Pronto. Renato Aroeira. Esse é o som do computador, né? Tá. Tudo bem? Não, Quero saudar o público que está aqui chegando, esperando vocês, esperando a gente, Távola Quadrada. E hoje, enfim, eu vou passar direto para vocês fazerem aí uma introdução, porque a gente sempre fala da semana, a semana foi intensa, no fim de semana aconteceram coisas importantes, mas o dia de ontem foi absolutamente histórico, atípico, cinematográfico. Então, começando aí, que tal? Quem começa? Dizendo aí das... Miguel, quer estrear o som novo? Não, o som novo. Meu som é um problema. Eu vou abrir um concurso aqui. Quem ganha as coisas que eu faço vai ganhar um prêmio. Ó, deixa eu só falar para o público aqui para saber que eu não estou mentindo. O som do Miguel às vezes corta. Eu queria que vocês confirmem para mim, porque de repente pode ser só para mim também, né? Não vai saber. Eu percebo aqui também. Você percebe aí também? Percebo. A gente está querendo superar esse momento aí, mas de qualquer maneira a gente vai. Se eu não entender o que você falar, querido Miguel Pai, vou pedir para você falar de novo. Querido. Tá bom. Isso. É uma perseguição a mim. Bem, vamos lá. Eu ontem fiquei histérico. Por sorte, eu estava na serra, na minha casa lá da montanha, fiquei apreciando a paisagem para ver se me acalmava, entendeu? Porque realmente foi um dia tenso, né? Coronavírus, petróleo, Bolsonaro. Parecia que eu tive de fato uma sensação de instabilidade, entendeu? Eu não sabia o que ia acontecer. Tive mesmo essa sensação. Hoje acordei, a bolsa subindo, o dólar caindo, e achei que tinha perdido meu tempo emocional, entendeu? Ontem. Perdeu, não. Acho que na realidade está pouco. Mas o que eu fiquei impressionado, mais impressionado, que eu não sei nem se foi ontem ou se foi hoje, o Bolsonaro dizer que foi vítima de fraude eleitoral, porque ele já teria ganho no primeiro turno nas eleições de 2005. Eu fico me perguntando, queria consultar os entendidos aqui, o que a Constituição diz sobre isso. O presidente pode ficar falando coisas absurdas assim, contra o TSE, contra o STF, contra o Congresso, ele tem essa verdade, ele tem esse direito de fazer isso, não acontece nada com ele. Aí a Rosa Weber vem hoje e diz que não foi isso, que o sistema brasileiro é perfeito, e fica elas por elas. Quer dizer, o que é isso? Alguém sabe me responder essa pergunta? Você sabe, eu tenho certeza que o Aroeira sabe responder. Não, mas eu vou tentar colocar essa pergunta sob outra perspectiva, que é o pânico. Considero que a palavra da semana, para parodiar o dicionário da Oxford, né? A palavra da semana foi pânico. Pânico de tudo que é lugar. Pânico das hostes bolsonaristas, porque eu acho que parte desse processo de atacar tudo e a todos, morder tudo que chega perto, isso em animais geralmente é pânico. É pânico. E nós estamos, talvez, tratando com isso. Pânico nas bolsas, pânico com coronavírus, e eu vou consultando as pessoas dos meios, e há motivo para tal pânico, isso existe razão. Quanto da bolsa é real na economia, qual a influência real disso? E em todos os casos, eu vou concluir o seguinte, não há tanto motivo para pânico. Quem tem mais motivo para pânico, na verdade, é quem está lá na parte de baixo da pirâmide social, porque qualquer pânico, qualquer guerra, qualquer crise, qualquer problema na bolsa vai cair em cima deles. E, por incrível que pareça, a família que está no poder está em pânico por muitas razões diferentes. Se aproxima a polícia do Witzel, não sei, mas a polícia do Rio se aproxima cada vez mais do Flávio.
o Eduardo está conectado de forma muito coerente com a distribuição de fake news. O Carlos e o Bolsonaro está espalhando asneiras para tudo que é lugar, obrigando até essas instituições que são muito passivas e adoram passar um paninho a dizer uma coisa ou outra e dizer que não, que ele está errado. Mas é essa a pergunta que eu fiz, quer dizer, pode isso? Pode, como é que chama? Arnaldo. Bom, Miguel, mas assim, pode, mas produção. Na verdade, Miguel, ele tem dito bobagens anticonstitucionais e ofensas absurdas e incorrido em quebra de decoro. Ele tem cometido regularmente. Não sei se pode isso, mas tem podido. É a regra, né? É a regra. Tem sido. Eu diria o seguinte para você: eu já vi pânicos melhores. Pânico. Essa é boa. O pânico de ontem, eu fiquei olhando. Realmente a palavra, eu acho que a palavra merece a nossa saudação, mas é aquele pânico meio debochado, né? Porque, na verdade, eu senti um prazer. Desculpa, mas eu quero dividir isso com vocês aqui, com o povo. Porque era o que todo mundo acusava, os governos democráticos. Schadenfreude, não é isso que chama? Schadenfreude, o prazer quando o adversário da gente se ferra, aquele prazer que você sente quando o outro se ferra. Você pode dizer assim, você está torcendo contra o Brasil, mas é que é uma coisa evidente, o Brasil está desgovernado, não tem ministro, o Paulo Guedes é um nada, você fez a chave, o dólar disparando, a bolsa cai, ninguém se presta nem a dar uma entrevista. Aí é o seguinte, por isso que eu digo, já vi pânicos melhores, porque para se ter um pânico, é preciso ter instituição, porque sem instituição não tem pânico, querido. Não, mas as instituições estão com medo, viu? Hã? Elas estão com medo. Bolsonaro e o Guedes ontem deram entrevistas dizendo que estavam tranquilíssimos. Está tudo bem, não aconteceu nada. Estavam o pânico, era um exagero, esse negócio do coronavírus. Isso é overdose de frontal. Pode ser. Mas vamos, deixa eu só, então, antes de fazer mais uma rodada agora aqui, no nosso Távola Quadrada. A gente volta ao pânico. Eu achei tão bonito. Pânico é um bom tema para a gente discutir. Deixa eu vir aqui no bate-papo. Leandro Venturama, a sociedade como conhecemos acabou. Olha só que cravada do Venturama. Conceição Macedo Meirelles, rainha da sucata sendo fritada. A gente pode falar um pouquinho da Regina Duarte hoje também? Que também está em pânico. Que também está em pânico. Né? É aquela história, em terra de cego, aquele ditado, quem tem um olho é rei. Aquele péssimo, é o ditado mais horroroso. Você sabe que tem um ditado militar que diz o seguinte: quando em pânico, corra em círculos e grite. Basicamente é isso. Que é o que ele está fazendo. Ele está correndo em círculos e gritando. O Bolsonaro, todos eles estão fazendo isso. Agora, vamos lá. Eu quero ouvir o Miguel Paiva para a gente falar um pouco mais desse dia de ontem. A Bolsa caiu 12%, 12,17%, recorde do século. O dólar bateu 5, no paralelo ele vai a 5, vai a mais de 5. O sonho de Miami e o sonho da... 5 e 6. Praticamente enterrados. A gente percebe que não existe nem... O Lula acabou de fazer uma fala em Berlim épica, sensacional, e de repente eu coloco até um trechinho aqui para a gente ver, mas dizendo, sem política industrial, sem um investimento... Agora, você sabe o que está na ordem do dia agora? Porque os empresários vão perder dinheiro. Quem vai socorrer? Os bancos públicos brasileiros, Banco do Brasil, Caixa Econômica. A mesma história da crise de 2008. Bom, em 2008, saudade da marolinha. A crise não... Ela abalou, o Lula explicou, falou a coisa lá da indústria automobilística, porque eles reduziram a produção em função da crise mundial. Agora, realmente, depois daquele crescimento pífio, o Brasil está numa situação econômica inédita, vulnerável, e ainda tem o coronavírus e o petróleo. Miguel Paiva, fala para a gente. Eu acho isso interessante, essa observação, porque a gente percebe isso olhando à sua volta, né? O Brasil não acontece nada aqui no só especulação, e a especulação ainda assim meio pífia, entendeu? Crescimento zero, nada se constrói, tudo se abandona, tudo se destrói, infraestrutura zero, e não é só federal, estadual, municipal, o país parou.
tirando o Nordeste, talvez, onde alguma coisa acontece, aqui, na região Sudeste, nada acontece. Então, você vê que um país não pode viver desse jeito. Quer dizer, não pode viver nem no palanque, nem de fofoca, nem de intriga e nem de especulação. Especulação para uma empresa. Eu falei isso aqui outro dia, não sei se foi nesse ou outro. O Brasil não é uma empresa. Eles estão lidando com o Brasil como se fosse uma empresa. O Brasil tem 800 mil outras situações e nuances que você não pode tratar como uma empresa. Né? Tem povo, tem gente que morre de fome, tem alegria, tem música, tem cultura, tem ecologia, tem uma série de coisas. Então, isso está sendo abandonado, isso tudo em infraestrutura, porque a infraestrutura dá emprego às pessoas. A infraestrutura coloca o desempregado de novo no mercado. Não se faz nada, não se faz estrada, não se constrói casa, hospitais, escolas, nada. O país está parado. Sim. Por quê? Porque eles querem especular, isso é uma coisa, que é um governo que veio para especular. E segundo é o seguinte, eles não saberiam fazer se fosse fazer, eles não estão preparados para isso. Se eles entendem alguma coisa, você acha que o Bolsonaro entende de infraestrutura? Não é assim. Não é. Então, periga mesmo de coronavírus, que é incontrolável. Se ele começar a derrubar as pessoas, o SUS não dá conta de atender a pessoa que está com um resfriadinho, vai atender quem está com coronavírus? Vai conseguir? O sinal do Miguel diminui um pouquinho. Passando já para o Aroeira, você foi uma das vozes mais críticas a esse pânico gerado, essa questão psicológica em cima do coronavírus. Coronavírus e tudo mais, né? Hã? E tudo mais, todos esses pânicos, porque o pânico só prejudica a gente. Agora, o pânico se alastrou, ele é um segundo problema, né? E o coronavírus, quer dizer, a gente tem situações limite. O próprio Donald Trump, por exemplo, pode ter contraído o coronavírus. Ele pessoas, o Kennedy Alencar disse ontem que até o Bolsonaro pode trazer o coronavírus para o Brasil. É óbvio, eu acho que ele devia entrar em quarentena. Pois é, então, e tem a coisa, por que o presidente não pode entrar em quarentena, né? Porque exatamente. Não entra em quarentena. Seria que maravilha botar o Bolsonaro em quarentena? Explica isso pra gente, Renato Aroeira, o coronavírus, aquele bichinho tão bonitinho, mas perigoso, né? Continuo dizendo a mesma coisa. Eu converso com médicos, converso com as pessoas envolvidas aí, todo mundo fala assim, gente, é um vírus. A única forma de conter um vírus tão virulento não é uma redundância, porque é uma das normas. Como é que se determina a expansão de um vírus? Ele realmente tem alta capacidade de contágio. Por outro lado, o pessoal insiste, está cheio de relato por aí, que eu acho que deviam testar nesses sites de fake news. Um médico italiano que diz o horror que todo mundo com o mesmo diagnóstico, e não é bem assim, pelo que os médicos estão dizendo. Os relatos que eles têm vindo dos seus contatos médicos em tudo que é lugar do mundo estão dizendo outras coisas. O Drauzio disse outra coisa, meu filho disse outra coisa, 2 amigos meus médicos de Belo Horizonte dizem outra coisa. Então, insisto, é uma epidemia, é para se cuidar. A Itália tem alguns problemas lá que devem ser vistos, especialmente no seu serviço de saúde, porque ela está tendo uma taxa muito diferente dos outros países da Europa. O pessoal diz, vai acontecer com os outros? Não, não é bem assim. Eles estão, inclusive, adotando. A única coisa possível para se parar um vírus como esse é quarentena e cortar viagens. O mundo é globalizado. É assumir o prejuízo numa sociedade onde o lucro não é a única motivação, seria muito simples fazer isso. Durante um mês e meio, 2, a gente interrompe muito a maneira como o mundo se relaciona. Inclusive porque nós estamos aqui em 3 locais diferentes, conversando uns com os outros, podendo resolver por exemplo, muitos problemas. Se você estiver com coronavírus, nós não vamos pegar, né, Miguel? Não vamos pegar. Outra coisa, você pode até mesmo, em vários casos, cirurgiões estão fazendo operações num outro país Nós temos uma rede de comunicação capaz de permitir uma certa quarentena eficiente no mundo.
por exemplo. Então, Os chineses problema. fizeram, né? Qual é a causa real desse pânico? É a Bolsa. Você está tentando falar, mas não deu para ouvir o que você falou, viu, Miguel? Deixa eu só terminar aqui, Miguel. Termina. A causa real desse pânico não é o corona, é o efeito que ele pode ter no comércio mundial. E a maneira como tudo sobre o corona é sacudido, de certa forma, acelera e balança mais, aumenta a amplitude deste efeito sobre o tal do comércio mundial. E a Bolsa acaba refletindo isso e joga o pânico da Bolsa, que não representa a economia mundial, em cima de todo mundo na volta. Será que é isso mesmo que a gente deve encarar? É assim mesmo que nós vamos gerir o mundo? Só antes de passar para o Miguel, só fazer um comentário. Então, justamente, Aroeira, o caso é que esse pânico é um outro problema, né? É o pânico, não é o vírus, não é a letalidade, não é... O vírus é perigoso, mas controlável. Mas é o pânico, é a questão das pessoas. A situação na Itália, eu tenho relatos dos presídios italianos, é uma coisa catastrófica. Claro. Os presos estão desesperados, porque eles não sabem o que pode acontecer com eles. E se acontecer, se tiver uma transmissão num presídio onde todos eles circulam juntos, imagina no Brasil, o estado do sistema carcerário brasileiro se um vírus desse tipo chega num dos presídios. Especialmente porque o Estado quer que eles morram. Pois é. Passo para o Miguel e depois uma rodada no bate-papo. A Itália, eu vivi lá. A Itália é um país que pertence ao primeiro mundo por uma questão de sorte ou de uma concessão, entendeu? Porque ela tem problemas estruturais muito grandes. A Itália foi gerida durante muitos anos e continua sendo pela máfia, pela democracia cristã, pelos neoliberais. É um país deu certo porque não se sabe muito bem por quê. Então, como é o sistema de saúde? Pois é, eu ia falar sobre isso. O sistema de saúde é muito antigo, eles têm um sistema previdenciário tradicionalíssimo, abrangente, deficitário, entendeu? Porque muita gente se aposenta e se aposentava muito cedo lá. E havia uma abrangência muito grande desse sistema de saúde, que não é acompanhado pelo desenvolvimento do próprio país, entendeu? Então, eu acredito que tenha um déficit muito grande no atendimento a esse tipo de caso, que é uma coisa que não acontece na Itália ou na Europa há muito tempo. As gripes passam, claro, as gripes acontecem, o corona é uma gripe, mas acontecendo ao mesmo tempo como está acontecendo, eu acho que o que a Itália está fazendo agora é o correto, apesar de pode estar fazendo isso muito tarde. A China conseguiu ter o quadro, fechou a China. Aquela região ali fechou, cidades abandonadas. Eu tenho recebido imagens de amigos em Milão, a cidade está completamente vazia. Agora fizeram isso com a Itália inteira. O único jeito de você frear uma disseminação desse tipo, entendeu? Você tem que fechar realmente. E aí deixa ver o efeito real, que aí você não está deixando o vírus se multiplicar loucamente. Você, de uma certa forma, está com ele. Então, a China fez isso. Conteve no epicentro. Exatamente. A China fez isso. Então, e diminuiu a mortalidade, a taxa, por conta disso. A China já está numa curva descendente. Exatamente. Então, eu espero que aconteça isso, porque senão é gravíssimo, gente. Se a gente parar o mundo, é importante até perceber, por exemplo, a poluição diminuiu muito na China. Interessante isso. Isso é interessante. Muito interessante. Agora, Miguel, me permita... Quero voltar a isso de parar o mundo. Isso é um assunto bem interessante. Isso é uma coisa bacana. Para que eu quero descer, né? Não. Vou aproveitar para que a gente quer relaxar e para baixar a fumaça. Agora, eu tenho uma tese, a gente vai passar para outros temas, muita gente querendo trazer temas novos aqui, a audiência bombando aqui no canal do Conde. Obrigado pela presença de todos vocês. Uma coisa é que eu tenho uma tese de que a China foi muito séria e profissional na sua comunicação, porque a questão desse vírus é 80%, 90% informação, né? A questão de lavar as mãos, a questão da quarentena, a questão de você tomar os cuidados e tudo mais. E eu acho que daí a China jogou uma responsabilidade muito grande para o mundo que não é a China, porque
ela tinha tratado com muito cuidado, construiu o hospital em tempo recorde, fez miséria, enfim, com a organização que eles têm, com o cuidado que eles têm, com o respeito que eles têm ali, até onde a gente pode ver pelo povo chinês. E aí, fora da China, os países desorganizados, essa coisa capitalista, sabe como é que é, né? Cada um por si. Cada um por si, o individualismo graçando, aí você tem essa crise da Itália. Eu só vou fazer um último comentário sobre o coronavírus, que é o seguinte: se não se tomar o cuidado correto no Brasil, a nossa medicina, os profissionais do mundo, enfim, da saúde no Brasil são competentes, eles estão trabalhando, a gente tem a balbúrdia acadêmica que consegue mapear o DNA do vírus em tempo recorde, nós temos tudo isso. Mas, se não se tomar cuidado, a gente pode ter um problema como o da Itália, que o Miguel descreveu, e nós estamos vendo, que é uma coisa perigosa, associada à ausência de governo. Fala, Miguel. Eu queria perguntar, aliás, eu acho pouco provável, hein? Você citou aí que as cientistas brasileiros conseguiram mapear. Isso aí, no assunto, isso aí é para eventualmente chegar a uma vacina? Para chegar a uma vacina. Já tem algumas vacinas que estão em curso, mas... para compreender de onde veio o vírus também. Para compreender, porque tem mutação também, e para eles conseguirem produzir uma vacina. Ela está em curso, mas ainda não está sendo produzida em escala, enfim, existe um tempo, né? É esse tempo que causa ansiedade muito grande. Fala, Miguel. Não, era minha preocupação. Não, desculpa, era o erro. Então, o que eu ia dizer assim, um médico estava me explicando que os vírus, muitas vezes, rompem a barreira das espécies, e ao fazer isso, eles trazem um DNA que costuma ser estranho ao ser humano, e, portanto, você dificulta o organismo humano a compreender o vírus e lidar com ele. Mas esse não é bem o caso. Esse vírus tem grandes pedaços de DNA que o ser humano está acostumado com ele, você está falando. Então, assim, em algum tempo, essa situação toda estabiliza, porque ele não é um vírus como a gripe espanhola, que vai aumentando. Que me explicaram isso também. A gripe espanhola é completamente diferente, era uma coisa que matava jovens, ao contrário. Matava jovens porque era uma infecção tão forte, deixava o seu sistema imunológico enlouquecido e ele te matava. Quanto mais jovem, mais forte era o sistema imunológico e mais capaz de te matar ele era. A grosso modo era isso. Então, ela aliava. Não era uma gripe, chamam de gripe, mas o que ela não era uma gripe. Se fosse, seria mais próximo de um ebola, de um treco assim, do que... E este vírus, embora seja chamado de gripe, também não é gripe. Ele atinge áreas específicas, que é o pulmão, garganta, e ele é perigoso de verdade para quem tem algumas doenças instaladas. Então, de volta à coisa, a China é capaz de, primeiro, manter uma quarentena, em parte pelo autoritarismo do governo, mas em parte pela organização do povo chinês. A China é capaz de construir hospitais para tratar os sintomas e manter o cara vivo, porque é isso que é importante, o cara pega doenças oportunistas, já que o cara tem o sistema rebaixado. Agora, lugares como a Itália, com um sistema de saúde antigo, ou os Estados Unidos, que nem tem essa porcaria, a Alemanha e a França têm tido um bom controle pelos números que estão saindo. Tem estruturas médicas eficientes. Então, é pânico? Não tem necessidade. Cuidado? Claro, gente. Uma sociedade civilizada toma cuidado. Nós estamos perdendo civilização, mas pode apostar, o SUS brasileiro ainda tem muito juízo e atende com muita presença. E a gente tem epidemiologia, que é um dos fortes do Brasil. Muito bom, Renato Arueira, Miguel Paiva. Quer complementar, Miguel? Mas voltamos depois ao pânico das bolsas, tá? Vamos sim. Que o coronavírus, assim como o HIV, ele cria uma condição no seu corpo que você fica vulnerável, suscetível a doenças oportunistas. No caso do HIV, você morre em certos grupos. No caso do coronavírus, ele ataca o sistema respiratório. Então, quem tem problemas do sistema respiratório, normalmente ou criança muito pequena ou pessoas muito idosas. Crianças pequenas não estão pegando, não estão morrendo, mas não. Está começando a mudar também. Parece que na Alemanha e na França, pessoas já de idade média estão sendo vítimas, entendeu? Eu não sei o perfil das pessoas que morrem. Eu acabei de falar isso, Miguel.
Quem está morrendo é a alta taxa de mortalidade, 14% acima de 80 anos. Tem uma tabela sobre isso correndo no mundo. Pouquíssimas crianças, a não ser com doenças graves instaladas, pegaram e morreram. As crianças não apresentam nem sintoma. Pegam e não apresentam nem sintoma. Então, não é bem assim. O vírus... E, é claro, tem gente com 40 anos pegando e até mesmo correndo risco. Existe uma taxa de letalidade de 2 alguma coisa por cento em outras faixas etárias, mas é baixíssima, abaixo de 12 anos, pelo que eu li. Pois é. Certo. Eu tenho de dizer o seguinte, mais uma vez, toda essa... acho que é a primeira experiência que a gente tem de uma epidemia viral real, né, biológica, sob a ordem do mundo digital. Nós estamos sob fake news, sob a ação de várias pós-verdade. Então, é uma primeira experiência, e é uma experiência traumática. A experiência de que por exemplo, se a informação vai ajudar, né? Agora tem internet, agora fica mais fácil. Não, ficou mais complicado. A meu ver, potencializou essa força do pânico que causa uma doença nova, enfim, que as pessoas vão dando versões, né? Mas foi isso que potencializou, Conde, ou foi o estado de ansiedade que aquele filósofo descreve, que o mundo vive nos últimos 30, 40 anos? Mas isso é empírico, quer dizer, nós vivemos em estado de ansiedade, claro, nós vivemos. Um estado de ansiedade permanente que facilita o pânico. Facilita. Então, mas esse é o ponto, quer dizer, essa coisa do pesquisador. A gente olha o que acontece, não aquilo que a gente gostaria que fosse o correto, que não pode ficar em pânico, eu também acho, mas o que acaba acontecendo é essa ansiedade exacerbada, que é uma questão também, como vocês disseram, acho que é uma boa hora para a gente pensar o mundo filosoficamente, realmente. Acho que tem tudo a ver, né? Essa freada, essa parada, né? Para a gente pensar valores básicos do nosso cotidiano. Antes de fazer a rodada de novo, tem muito comentário aqui, deixa eu atualizar. O pessoal está comentando, o pessoal é super qualificado, eles estão dando informações importantes aqui. Sheila Escobar, eu sinceramente ando apavorada por conta do meu filho com histórico de bronquite asmática. Então, nós temos vários casos, né? Cristina Fontela, Aroeira tem razão, crianças são portadoras Aqui na França, já estão proibindo visitas de crianças a instituições de idosos. Sim. Só um minutinho, deixa eu só ler mais um pouco aqui, daí eu passo para você. José Prudente de Almeida Filho, porque aqui acaba sendo também uma fonte de informação primária para as pessoas, né? Depois a gente todo mundo que está assistindo a gente, que tem dúvidas sobre o coronavírus, vão se informar nos sites especializados, a Fiocruz, enfim, nós citamos aqui o Drauzio Varela, os especialistas brasileiros. Nós estamos falando de política, nós estamos falando de ansiedade, um pouco de psicologia, mas que estão embutidos, são problemas embutidos também nessa questão da epidemia. José Prudente de Almeida Filho faz uma pergunta terrível para a gente. Aqui ele diz assim: há algum caso de coronavírus em Cuba? Vou procurar saber. Possivelmente não. Heloísa Helena Dias Leite, o nosso vírus, que é mortal, bosta vírus, ela diz, está conseguindo destruir todo o país, que era a sexta economia do mundo, e massacrando o povo. Tinha questões aqui, Biblos falando, minha avó foi sobrevivente da gripe espanhola, teve aos 15 anos, viveu até os 93. Olha que bacana. Salta dizendo, há 5 variações do coronavírus. Esse é um aspecto mais preocupante ao se lidar com o tratamento. Deixa eu ver que o pessoal queria... 5 delas são bem conhecidas. Está falando, fantástico trabalho chinês, a Itália está seguindo o modelo, diz ele aqui. Tinha uma questão para a gente comentar, deixa eu só ver se eu localizo aqui. China e Rússia estão pondo os Yankees no torniquete. César Cienza Pin está dizendo aqui, foi ideia que tirei da Super Live com o Pepe Escobar e o Atucho hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tinha gente sugerindo um tema, daqui a pouco eu localizo. Vocês querem complementar tudo isso que eu li aqui dos nossos queridos internautas? Aroeira? Lembrar que a pergunta sobre Cuba é interessante. Não sei se tem caso em Cuba, mas Cuba tem um sistema de saúde muito capilar que é capaz de identificar e isolar. Tem um governo, que não vou dizer que é porque é autoritário, mas é um governo que consegue fazer funcionar uma diretriz de cima para baixo, tipo uma quarentena.
Então, é muito possível que Cuba consiga controlar, mas principalmente por causa do seu sistema de saúde espetacularmente capilar, preventivo e capilar. Tem um outro fato que a gente não sabe ainda direito, é que parece que o vírus não é muito a temperaturas altas. É. Há essa versão também. Isso Justo pode ajudar o Brasil. Que é muito flambado. Tem uma questão aqui também que a Heloísa Helena está dizendo, né? Os índios guaranis estão lutando pela reserva da Mata Atlântica do Pico do Jaraguá. Isso é uma questão, mas como ela falou dos indígenas, eu pensei, os indígenas eles já são mais frágeis do que nós, porque não tem anticorpos para gripes comuns. Imagina para o coronavírus. Não tinham. Isso as tribos que não tiveram contato. Quem tem contato, tem. Depois que você adquire o contato e passou pela gripe, então há séculos que a maior parte das tribos que tem contato já não são tão vulneráveis assim. Mas o Brasil tem tribos isoladas. É ligado à subnutrição, é ligado às doenças que afligem. Agora, as tribos que não têm contato são vulneráveis a tudo que é vírus que a gente tem. Deixa eu perguntar para Miguel, você tem pregador de roupa aí? Tem pregador de roupa? Tem. Aqui agora? Não, agora a gente vai falar de Bolsonaro, tem que tapar o nariz. Vamos descer ao esgoto, né, desse país. É verdade. E o pessoal está falando aqui, e aí já jogo para vocês, que é o seguinte, o Bolsonaro dizer, né, no meio de toda essa crise de coronavírus, economia, etc., petróleo, e ele me diz que as eleições foram fraudadas. A gente começou falando disso, mas vamos agora expandir esse tema, porque o pessoal está interessado aqui. Teve a hashtag foi fraudado, acho que é isso, a hashtag dos bolsonaristas, né? Subiu, acho que foi fraude em 2018, alguma coisa assim. Ganhou no Trending. Qual que era a hashtag? No sentido que eles falam. Isso. Aí, pela primeira vez, eu estou surpreso, pela primeira vez, a esquerda subiu uma hashtag que engoliu essa, que deixa eu ver aqui, deixa eu só abrir aqui, que é a do Lula. Deixa eu ver onde é que está, se ela já saiu do trending. A hashtag dos bolsonaristas foi no primeiro turno. Foi no primeiro turno. E a hashtag da esquerda, deixa eu ver, eu estava com ela aberta aqui, era Lula no primeiro turno. Ela subiu e ganhou dessa. Ganhou dessa. A guerra digital é a guerra da cibernética. No caso do bolsonarismo, tem muito robô, evidentemente, é um exército ali pago, né? Tem muito dinheiro envolvido. E a esquerda resiste do jeito que pode. Passo para o Miguel, depois a Arueira, para comentar essa questão da impostura, da mitomania que tem um método que é a do bolsonarismo. E pode também uma articulação para 2022, entendeu? Porque você desmoralizando as eleições desse jeito, e aí cabe ao Tribunal Superior Eleitoral se manifestar, e a Rosa Weber hoje se manifestou de uma maneira muito delicada, como lhe é peculiar, cabe ao tribunal defender essa instituição, porque se você entra no processo eleitoral já desmoralizando o processo eleitoral, você está querendo realmente anarquizar com tudo e partir para um golpe de Estado, que é o que ele quer. Ele não está preparado para governar, democraticamente. Então, ele fica articulando essas artimanhas, entendeu? Para ver se ele consegue se perpetuar no poder sem precisar dos votos. Povo na rua é uma coisa muito discutível. Lenin era o primeiro que colocava em questão essa na rua, entendeu? Não é bem assim. O povo na rua não significa que o regime seja democrático, porque eles estão aniquilando a possibilidade das minorias se manifestarem, entendeu? Como a Regina Duarte mesmo se manifestou na entrevista, dizendo, até o entrevistador colocou para a parede, dizendo: eu escutei as minorias não tem direito de se manifestar. É um raciocínio muito fascista, entendeu? De colocar o povo na rua e achar que aí plebiscitariamente você está legalizado, está autorizado a fazer o que quer.
Entendeu? Isso Espera aí, muito... Miguel, deixa eu Lênin falava entender. o povo na rua organizado. Deixa eu entender uma coisa. Esse povo na rua que você está falando é o povo golpista do dia 15 ou é o povo que vai tirar o Bolsonaro? Não, eu estou falando, é bom esclarecer, estou falando do que ele alega sempre, que ele tem apoio popular. Ele alega sempre os milhões de votos que ele teve. Tudo isso aí é discutível, mas ele alega. E o governo, no dia 15, o que vai acontecer? Ele, de fato, se sustenta muito em cima dessa certeza, da certeza que ele tem um apoio popular que é muito discutível. Entendeu? E ele se baseia nisso, porque ele não tem outra coisa a oferecer, a não ser essa empatia que o posto eleitoral tem. Ele tem, de fato, ele realmente tem. Mas eu não sei se ele tem suficiente para bancar esse abuso de poder que ele comete todos os dias. Entendeu? É a questão. Só antes de passar, Aroeira, deixa eu te fazer mais uma questão junto, que é o seguinte: hoje a gente tem uma mudança, que é a questão da comunicação. O Bolsonaro parece que fazendo uma chantagem com o Congresso, dizendo assim, não, eu vou pedir eu vou desestimular as manifestações se vocês passarem os 15 bilhões para a alçada do Executivo naquela negociação. É uma vergonha de dizer isso. Uma vergonha gigantesca. Mas o fato é que ficou muito claro dessa vez que essa fala dele, em função de fraude em 2018, ela foi realmente para tirar de foco aquela história da cortina de fumaça, né? A questão sobre a crise econômica no Brasil, a queda da bolsa, a subida do dólar, etc. Somando essas duas questões para você falar do Miguel. Foi eu falar? Imagina se o Lula... Se você quiser. Imagina se o Lula ia dizer uma coisa dessa. Vocês me deem os 30 bilhões que eu desestimulo a manifestação. Não, e fica tudo por isso mesmo, né? Fica por isso mesmo. Dizer que a eleição foi fraudada tem muito mais a ver, eu acho, com os próprios planos, porque eles são, eu vou dizer assim, eles são idiotas demais para perceber que não era possível dar um golpe. Mas esse tipo de ousadia focada do idiota leva os caras a derrubar Constantinopla. Aquele bando de assassinos chega até lá e derruba uma civilização, acaba com o império, expulsa os árabes da Península Ibérica, destrói o império árabe e enfia a gente no obscurantismo. Isso é um outro problema, mas assim, o idiota focado chega muito longe. Eles estão fazendo isso porque eles não acreditam que não seja possível dar o golpe. Eles têm certeza absoluta que é possível. O PIB de merda, o PIBinho de nada, não tem como desviar a atenção disso, porque todo mundo está sentindo esse PIBinho na pele. Estamos perdendo trabalho, menos pessoas vão nos restaurantes, menos músicos estão tocando, não sei, os cachês estão diminuindo. Todo mundo percebeu que a sua hora de trabalho está valendo menos. Ele está precisando trabalhar mais para poder pagar as contas dele. Então, ainda não consigo ver isso com diversionismo. Vejo isso como uma blitzkrieg permanente, porque pensa, são 3 grupos diferentes. O mercado, a milícia e o exército avançando com muita voracidade em todo o Estado brasileiro. Cada um está mordendo as partes que lhe interessam e estraçalhando. O Guedes forçou a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o Weintraub destroçando a educação para entregar tudo para a educação privada da irmã dele, os milicianos abrindo um monte de esquemas de várias negociatas que o Nassif tem feito sobre jogo e tudo mais, para agirem como máfia real que são, e o Exército querendo ocupar todos os postos estratégicos que sobrarem, que não forem vendidos. O que eu vejo é tropismo, não vejo planejamento, vejo grupos se degladiando e avançando em cima de tudo. Nós não temos capacidade de organizar o povo na rua porque esse serviço de desmobilização foi de 30, 40 anos, não foi o governo petista que fez isso. Nada disso. É muito difícil. Meu ponto é que a gente tem que reconstruir as estruturas que vão permitir a gente. E, no momento, utilizar da forma que for possível o que a gente tem. Parlamento, cisões no judiciário e o que for. Insisto, como sempre, devíamos estar processando o governo por tudo o que ele está fazendo. A maior parte é ilegal, inconstitucional e ilegítimo. Como algumas jornalistas já estão fazendo, assim por diante, por causa do machismo
do Bolsonaro. Outra coisa, devíamos estar fazendo isso, devíamos estar começando a tentar conversar com o parlamento e falar: reajam ou morram, porque ele vai fechar. Tem um dado que é o seguinte: o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, que são dois presidentes de casas legislativas importantes, o próprio Toffoli ontem deu uma declaração muito fofa. Ele disse assim: não sei de nada. Gente do STF dizer assim: não sei de nada. Parece comédia, né? Parece não, é comédia. Agora, eles disseram hoje, associado a uma matéria muito interessante da Folha de São Paulo, que tem ali um embasamento técnico de uma agência de pesquisa digital, que diz que o Bolsonaro está perdendo a aderência do seu, só restaram os idólatras, né? São os mitos, aquele pessoal que fala só do mito. Então, que muita gente já saiu fora dessa personagem digital do Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, ela ainda está funcionando e ele faz essa chantagem. Por exemplo, ele queima as pessoas, cancela as pessoas. Qual é a força real dele? Ela sofreu uma baixa de milhares de pessoas que pararam de seguir em função da campanha suja que o Eduardo Bolsonaro soltou na internet. Você quer comentar? Não, queria uma pergunta mesmo. Assim. Qual será a força real dele nesse dia 15? Isso vai ser uma medida. Eu estou curioso para saber. Agora, o que Vou apostar que não será grande coisa, não. Mas vamos ver se realmente a semana só está começando, né? Hoje é terça-feira ainda, tem muita água vai rolar até o domingo. Especialmente, né? Na velocidade que as coisas acontecem. Agora, Aroeira e Miguel, público aqui do canal do Conde, a questão é a seguinte: não tocar tambor para maluco dançar. Essa é um pouco o enunciado que está posto na matéria. O Maia, o Alcolumbre, disse assim: a gente não vai polemizar com ele, porque isso é pior, porque senão você vai tensionando. Será? Então, chegou o momento, é por isso que eu acho que o Bolsonaro começou a cair. Chegou o momento que o Bolsonaro vai ficar falando sozinho. Ninguém vai mais dar bola para esses delírios paranoicos dele. Deixa com vocês. Eu acho isso aí, os americanos chamam da língua inglesa de wishful thinking. É o nosso desejo, a gente gostaria que acontecesse isso. Se isso fosse real, os jornalistas não estariam mais lá na porta do Palácio do Planalto esperando ir para serem achincalhados e ofendidos. Eles tanto perderam tempo que passaram a bola para o Bolsonaro, que disse: já que vocês não gostam do que eu falo, o que vocês estão fazendo aqui? Quer dizer, então eu acho que não, isso aí é um pouco um desejo, nós gostamos que ele... Isso o quê? Isso de achar que ele vai ficar falando ao vento e ninguém vai mais prestar atenção, que ele vai perdendo a popularidade, tudo que ele faz vai cair no esquecimento ou não vai forçar mais. Eu acho que não, eu acho que ele ainda simboliza muito, eu acho que ele ainda carrega muito com a palavra inexistente, com o significado espúrio que a palavra dele tem, ainda carrega muita gente, porque é uma bolha que não questiona. Entendeu? É claro que muita gente dela. É claro que você hoje defender o Bolsonaro precisa ou você ser um fascisteirinha ou você ser um isentão daqueles assim que não está nem aí. Eu quero que tudo... O Amoedo. Exatamente. Ou ter interesses, de fato, no mercado. O que o Amoedo faz é de uma disfarçatez sem tamanho. Entendeu? Como é que... porque o mercado continua a querer o Bolsonaro. Essa ruptura que precisa acontecer, então, cabe uma possibilidade. Miguel, antes do Aroeira, só fazer uma ponderação. Eu senti hoje, humildemente, que essa curva começou a ser feita. O próprio mercado agora já está apreensivo com essa situação, não está mais integralmente ali. Eu também acho. Eu ia dizer isso, que eu até encontrei por coincidência com gente do mercado ontem em pânico, embora todos rindo muito. Mas assim, eles estão começando a ficar preocupados com essa instabilidade. O risco do país deu um pulo muito grande. As agências eles devem estar movendo fundos imundos para não baixar os índices de classificação de risco e tudo mais. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa, eu vou inserir aí o caso do Drauzio, porque ele mostra o que aconteceu, que fez a gente chegar nesse ponto, onde o Miguel constata, com bastante razão, que ele ainda vê muito gente
muita gente nessa de mito. Eu acho que a gente mata, Olha, o caso do Drauzio tem que ser enfrentado como ele é. O Drauzio merece um cartão, hein? Só Dane-se o fato, pode ser o pior criminoso do presídio. Aliás, o certo é escolher o pior criminoso do presídio, porque sabe quem fazia isso? Jesus Cristo em pessoa. Quem é o mais leproso, quem é o pior? É esse que eu vou abraçar. Que a ideia é chocar e te obrigar. São Francisco, quando joga o hábito na rua, ele atravessa a praça e vai beijar um leproso na boca. Ele vai fazer isso para deixar bem claro para a igreja que ele estava abandonando, que aquele era um irmão dele em Cristo, de verdade. É isso que eu estou dizendo. A gente não deve começar a dizer a Globo devia ter olhado, Drauzio caiu numa armadilha. Não. Isso significa um preconceito, até mesmo dentro da própria esquerda. É isso mesmo. Não importa, o pior criminoso que exista lá dentro é um ser humano. Se a gente não passar a dizer que o humanismo é isso, que o socialismo é isso, que a gente vai perder sempre, que a gente vai ficar um humanista dentro do armário, não consegue assumir que é humanista. Não pode assumir que é humanista, porque a guerra híbrida não permite isso. Não pode assumir que é socialista, que quer o bem comum, que quer propriedade comunal, porque isso vai assustar as pessoas. Caramba, é como diz aqui, ó, o pessoal na Jacobin, eles dizem no editorial. Ninguém vai tomar sua televisão, nós vamos coletivizar os meios de produção. Essas coisas a gente tem que explicar com muita clareza. O que é humanismo, o que é socialismo, o que é o comunismo, o que vem de palavra comum. Não dá para a gente enfrentar os caras sendo meio humanista, meio socialista e se escondendo atrás para não atrapalhar esse pessoal que não gosta do PT. Muito bom. A gente precisava realmente falar. O episódio do Drauzio Varela é central também nesses últimos dias, porque ele mobilizou. Tem uma certa esquerda também, com essas tensões lacradoras aí nas redes sociais, caíram que nem patinhos nessa história. Muita gente foi bloqueada nas redes sociais por essa confusão na questão da humanitária. Porque o que está em questão, quer dizer, a presa trans que o Drauzio foi emprestar solidariedade e abraçar, o que ela fez no passado, ela já está condenada, ela já está pagando por isso. Ela mesma falou. Não é a estética, essa história de recondenar as pessoas. Eu vi pessoas de esquerda dizendo, mas se fosse o seu filho, mas se não sei o quê, você não... E atacando o Drauzio. E o Drauzio, pessoas de esquerda e nesse momento, profundamente atacado pelas hostes bolsonaristas. Por quê? Porque isso gera energia digital. Isso mobiliza as pessoas, inclusive... Conde, ele está sendo crucificado, que nem o modelo dele ao fazer isso. Na verdade, ele está sendo crucificado que nem o modelo dele ao fazer isso. Ele fez uma coisa que é para deixar bem claro o que é ser um humano. E é isso que veio à tona. Eu estou com horror dessas pessoas. Elas sim estão me horrorizando, ao não entenderem que aquilo lá ainda é e sempre será um ser humano. Não adianta. Não adianta dizer que não é. Esse governo que a gente está vivendo não opina. Queria só completar, Miguel, para dizer o seguinte: por 30, 40 anos, a gente está convencendo as pessoas, a gente não, mas essa civilização do neoliberalismo está convencendo as pessoas que essas pessoas aí são um peso. Se não são um peso morto ainda, devem ser logo. Queremos matá-las todas. Exatamente. Essa é a ideia que eu não posso permitir que se instale mais. Não dá para tergiversar com ela. E eu acho o seguinte, um governo que não opina absolutamente nada sobre o coronavírus, sobre a crise do mercado, sobre a queda do preço do petróleo, que cabe a um governo opinar todos os dias, se preocupa com o que o Drauzio Varela disse ou fez, entendeu? Então, mostra bem a distância que esse governo está do país real, do país que constrói, que cria condições. E olha bem quem a gente chuta, Paulo Freire e Drauzio Varela. Exatamente. Pelo amor de Deus. Nós estamos acabando com as melhores imagens que nós temos por conta de um pensamento absolutamente retrógrado, um pensamento fascista da pior qualidade. Quer dizer, pior qualidade. essas pessoas
estão ainda atraindo o pessoal do mercado que supostamente deveria ter um certo brilho, uma certa inteligência, já que lido uma coisa... Mas eles estão perdendo dinheiro. Com a bolsa de valores. Mas não, essas pessoas estão indo no fundo do poço, estão indo lá rastejando no multidão para defender o pobre, o dinheiro que eles ganham em cima do pobre. Entendeu? É um absurdo que a gente está vivendo hoje. É um absurdo. Mas eles estão perdendo dinheiro, Miguel. Estão começando, eu concordo com você. Estão começando. Que percam. Quero que percam. Deus. Mas eles vão fazer alguma coisa. Eu adoro quando o Miguel fica... Está indignado. Tá? Mas, assim, é mais alto. Eles estão perdendo dinheiro e esse argumento fala mais alto que qualquer argumento moral que você possa imaginar. É lógico, é o único. Queridos, deixa eu ir para o bate-papo. Eu parei de fazer a live na sequência, inclusive para a gente poder esticar, se for o caso. Então, não sei, você tem compromisso, Renato Aroeira? Não. Em algum você momento. Sempre tem, né? E o Miguelito, Miguel? Eu queria 15, eu estou bem, entendeu? Depois... Então tá bom. Olha só, deixa eu ir aqui no bate-papo, porque o pessoal está falando de tudo que a gente falou, todo mundo gostando aqui. Olha só, deixa eu tentar organizar aqui. Anete Guedes, Drauzio reza nas práticas humanistas, pela justiça social, pelo afeto. O nome dele começou a ser aventado até para a Prefeitura de São Paulo depois disso. Isso apavora os que se movem pelo ódio, vingança, pela ação instintiva, sem nenhuma reflexão. Justamente, o episódio Drauzio acendeu, né, abriu a caixinha de Pandora do pessoal que não se entende humanisticamente, realmente, né? José Assis está dizendo, a Rede Globo tem de ser mais humilde, fazer uma autocrítica do erro que cometeu e ajudar a derrubar esse governo antes que seja tarde. Eu também já até pensei nisso, viu? A Globo poderia, se ela quisesse, derrubar o Bolsonaro em uma semana. Se a Globo fizer uma semana de Jornal Nacional... Contando quem é o Guedes. Para acabar com o governo, ela acaba. É que ela não quer fazer isso. Não é verdade? Vocês concordam? Não, ela está muito vinculada ainda ao Guedes. Está vinculada. Pois é. Não vai fazer isso. Deixa eu ler mais alguns aqui. Tem alguém que fala do Aroeira aqui que eu quero achar. Espera aí. Leopoldo Casswiner está dizendo Aroeira arrasou com o preconceito. Ana Carla Alves, Aroeira, sou seu fã. Mais uma vez aqui o pessoal tudo jogando confete na Aroeira e nada para mim, nem... Nada para nós, tá bom. Renato Castro, Aroeira. A esquerda tem de sair do armário. Jader Barroso Neto, que felicidade, que público maravilhoso hoje aqui no Tábua Quadrada. A direita está ditando a pauta com essas brigas fornádegas, por nada, né? Por nada. Olha só, eu tô com um vídeo aqui do Lula em Berlim. Eu acho que a gente podia colocar só um trechinho para a gente ver o que ele falou, porque foi muito legal e ele disse coisas poderosas. Deixa eu só localizar. Deixa eu ver como eu faço aqui. Tem uma jogada toda, coloquei. De fibra! Deixa eu avançar aqui. Nos anos 80, a gente tinha candidato que fazia campanha dizendo que o bandido bom era bandido morto. E já dizendo naquela época que moleque de 16 anos que cometesse crime tinha que ser preso, porque o moleque de 16 anos tem que ser preso, não tem que ser tratado como menor. Essa gente já estava no Brasil antes do Bolsonaro. Essa gente já fazia campanha. Eu lembro que em São Paulo a campanha que o Maluf fazia era uma jabanta com uma grade dentro, e dentro da grade pessoas vestidas de prisioneiro dizendo que bandido bom é bandido morto. Ou seja, finalmente essa gente chegou ao governo. E chegou ao governo com que discurso? Chegou ao governo com o discurso do ódio, porque, lamentavelmente, nós temos no Brasil uma imprensa que disseminou o ódio e a mentira. Só um pouquinho, inclusive para divulgar, é um maravilha histórico do Lula em Berlim, fantástico, espetacular. Eu tô assim chocado com o estado da voz do Lula. O Lula está com a voz espetacular, não está rouco mais. É muito bacana. Ele está fazendo, ele faz um tratamento de fonoaudiologia super especial. Tô super feliz com isso. E tem esse dado, e sempre que ele fala, ele bota a bola no chão, ele fala da história, ele traz as questões.
as questões também sobre essa crise que deu, sobre se o Brasil essa história de pedir o impeachment do Bolsonaro, quer dizer, o Lula inteligentemente, enfim, aguardando um pouco, porque a história vai fazer isso naturalmente, né? Não, se não o impeachment, mas o enfraquecimento desse governo. Eu acho que é o que ele aguarda. Para a gente comentar, então, esse trechinho da fala Lula, fala, Luera. Eu ia dizer o seguinte, isso, tudo que nós estamos dizendo, combater, tirar esse Bolsonaro daí, mas lembrar que o neoliberalismo é que está destruindo o país. Então, ele tem que cair também. Pode ser só o Isso Bolsonaro. É uma coisa importante. O Bolsonaro é um horror, mas o Bolsonaro é um horror que é uma ferramenta de uma coisa terrível, que essa é que está destruindo o país, que é o neoliberalismo, assim, sem freios, desse jeito que o Guedes está implantando. O Bolsonaro então é importantíssimo a gente começar a brigar com isso. Espera só que o Miguel está falando e está cortando. Fala, Miguel. O Bolsonaro está sendo importante isso. O Bolsonaro está sendo usado como veículo, quer dizer, essa tosca é o veículo que o neoliberalismo encontrou, porque democraticamente ele não resiste. Então encontrou um veículo tosco, como o Trump é tosco, como os outros neoliberalismos são toscos, para poder implantar uma política econômica absolutamente antipopular. É o único jeito. Então, não basta tirar o Bolsonaro e continuar o Guedes, ou o Moro, ou a turma do Guedes, ou a turma do Mourão, ou a turma do Cacete A4. Entendeu? Tirar todo mundo. O neoliberalismo é que tem que acabar. Essa que é a questão. Queridos, a gente não comentou. Primeiro, deixa eu só compartilhar aqui mais uma charge. Eu estou compartilhando as charges assim durante o nosso papo. Acho que é bacana. Pintadinhos. Que é bonito as pintadinhas deles, né? Tão bonitinho isso. Agora, tem uma imagem aqui do Miguel que eu quero compartilhar agora. O coronavírus do Miguel realmente. A Terra. Olha só que bacana isso, que arte espetacular. O coronavírus ele tem um estilo, assim, um design que é muito curioso, muito interessante, né? Ele é bonito, é muito bonito. É muito imagem, bonito. Né? Agora, a gente falou do 8 de março, o Dia Internacional de Luta da Mulher. A gente viu mulheres no mundo todo, mais uma vez o Chile. O que acontece com o Chile? 2 milhões de pessoas nas ruas, tem uma cultura de rua lá que está estabelecida. A gente precisava pegar isso, né? Mas no Brasil, muitas mulheres nas ruas, muitos homens, enfim, muita gente nas ruas com cartazes, quase que na totalidade anti-Bolsonaros. No mundo todo a gente viu muitas manifestações também contra fascismo. Teve uma polêmica na semana passada dizendo mas o feminismo é de direita ou de esquerda? E tem umas mulheres que são de direita e querem ser feministas, mas elas se sentem desgostosas porque elas dizem que a esquerda roubou a pauta do feminismo. Mas elas de fato, não são feministas. Porque quando começar a levantar as pautas feministas... Conta para elas a história do 8 de março. Pois é. Eu queria que vocês falassem do 8 de março um pouquinho para a gente. Quero falar sobre isso aí que você falou, que me lembra muito aquela história de que alguém perguntou por que todos os professores de história são de esquerda? Né? Viu que eles são de esquerda, porque estão lidando com o assunto, entendeu? Que os leva Quando você conhece os fatos... quando você conhece os fatos, você fica de esquerda. Não há como uma feminista ser de direita. Isso não há como. Porque ela está indo... uma tese interessante. O neoliberalismo fez uma aliança com isso. Mas se você for ver os motivos por que o 8 de março apareceu, você derruba imediatamente qualquer pretensão da direita. Mas o neoliberalismo fez uma aliança nos últimos 30 anos com algumas vertentes dos movimentos identitários e, de certa forma, cooptou essas pessoas. Então, abriu espaço, e isso, inclusive, foi utilizado pelo Trump. O Trump juntou numa mesma sacola o capitalista americano, ele sendo um bilionário, hein? E as bitches, que era a Hillary Clinton, dizendo que isso era o resultado do feminismo
e de não sei mais o quê, e que essa monte de gente tomando emprego era o resultado de políticas antirracistas que, na verdade, prejudicavam. Olha bem, exatamente a aliança entre o neoliberalismo e as identidades abriu um espaço gigantesco para os caras. É essa a minha razão de defender o seguinte: a gente tem que ir ao fundo e explicar, como o Miguel falou, o seguinte: é impossível ser feminista de direita. É impossível ser antirracista e estar na direita. É impossível não ser homofóbico e estar na direita. Ela não te deixa esse espaço. Os princípios. Mais cedo ou mais tarde ela vai pisar no seu calo. Muito boa essa fala, importantíssima. Enquanto vocês estão falando, eu estou colocando imagens aqui do 8 de março no Brasil. Quem quiser, continua, por favor. Não, porque esses princípios, né, ser contra o racismo, ser de esquerda, ser a favor da emancipação do gênero e a identidade de gênero, essas coisas todas são pautas da esquerda, não são pautas da direita. Então, a direita nunca faz uso desse tipo de coisa. Eu então, queria complementar. Se a feminista quer ser de direita e ser feminista, para ela vir para cá, que é muito melhor, que ela vai com muito mais respaldo e muito mais conforto para exercer o seu feminismo num grupo de esquerda do que num grupo de direita, que na primeira chance bala. Queria lembrar que há uma parte da esquerda que acha que é preciso tomar muito cuidado com essas pautas, que elas espantam o conservador brasileiro, que é a população brasileira naturalmente conservadora. Eu acho que isso se liga de novo ao meu pedido. É preciso que os humanistas saiam do armário, é preciso que a esquerda assuma suas pautas completamente. Essas pautas são de esquerda e a gente tem que explicar que elas não vão destruir a vida das pessoas como esses idiotas têm falado uns para os outros. Se a gente não fizer isso, a gente vai sempre esbarrar nesse problema. A gente não consegue realmente uma hegemonia cultural. A ideia de que a empatia é uma coisa boa, que cada um pode ser o que é, que o coletivo não é oposto ao indivíduo e vice-versa, são ideias nossas de esquerda e a gente tem que mostrar isso para as pessoas. Não há outra maneira, gente. Eu acho que qualquer tentativa de tergiversar com isso e explicar, não vamos tocar nesse assunto porque vai espantar o eleitor, a gente vai perder. A gente perde a eleição. Muito bom, e a Renato Arueira, Miguel Paiva. Deixou mais para uma última rodada aqui no bate-papo. Pessoal curtindo muito a live. Fátima Barbosa, saudade dos únicos presidentes que eu conheço, Lula e Dilma. Adriana Kaufmann, já falaram da resistência Guarani? Não falamos. Hoje não vai dar mais. É bom falar. Felipe Eduardo, feminista de verdade, é de esquerda. Tânia Nadais, eu rasgo meu diploma. Loba Guará, caracas, essa live, esse Arueira é fascinante. Aí, mais uma vez, aí o Arueira, né, ganhando aí, mas o Arueira é maravilhoso, né? A Fátima, é porque a gente fica com ciúme, viu, gente? A Fátima fechou com um comentário humanista. Anália Torres, tem feminista de direita, sim. Eu acho que tem, mas é aquela questão, é a disputa do sentido. Eu tenho uma tese. Não, lembra aquela história que o Fernando dizia? Mas eu quis ser de esquerda, eu sou de esquerda, eu quero ser de esquerda, lembra? É um pouco isso. Quem? Fernando Henrique. O Fernando Henrique, é verdade. Então, eu acho que essas feministas um desejo. Eu quero ser em pronto. Essas feministas que querem ser de direita, que mostrem o que elas têm a dizer. Vamos ver se elas têm alguma coisa. Elas dizem que é aquela herança, defesa da propriedade. Esbarra no limite, que é esse, esbarra no limite. Elas vão entender a função social da mulher reprodutora para manter a propriedade. Esbarra no limite. Eu acho. Aí, assim, só para fechar, eu vou só relembrar uma hipótese que eu coloco. Assim, a direita, nos últimos 20 anos, no mundo, ela foi emparedada, ela foi encurralada, porque as pautas humanas, humanitárias, humanísticas, foram todas se aproximando da esquerda democrática. Então, ficou difícil para o neoliberal. Você vê a ginástica que o Armínio Fraga hoje tem de fazer para dizer que digamos, progressista. Ele acha que ele quer combater a desigualdade. Ele ficou perdido. Esse pessoal neoliberal ficou sem discurso e foram perdendo as eleições, sobretudo na América Latina, que é um grande político do mundo. Uma parte grande dos neoliberais modernos disse que era isso. Eu sou um neoliberal, conservador na economia, mas eu sou liberal nos costumes. Eu acho que cada um tem o direito de ser o que for, etc. O que ele não faz
é tocar na raiz social do racismo, do lugar de opressão que a mulher vive e assim por diante. Porque para tocar nisso, ele tem que tocar no capitalismo. Então, ele só libera pela metade. É aquele negócio, venha para o meu lado e você vai poder explorar os seus colegas de raça, ou de sexo, ou de opção sexual junto comigo. Esse é o limite. Muito bom. Miguel, para fechar o nosso Távola de hoje, você vai ter aí a honra de fechar o nosso Távola. Eu acho que essa questão interessante, essa discussão última sobre o feminismo, né? Sobre esse feminismo de direita, que as mulheres... Eu não sei quem são essas mulheres. É evidente, eu conheço muitas mulheres modernas, interessantes, que trabalham nos bancos do mercado de capitais. Elas votaram todas no Bolsonaro, admiram o Paulo Guedes, entendeu? E são mulheres independentes, são mulheres que têm o seu próprio apartamento, os seus carros. Não eu acho que daí tem a questão também, são mulheres biológicas, quer dizer, existe... Exatamente. Elas não estão colocando em primeiro lugar a sua condição de gênero, entendeu? Elas estão colocando o sucesso profissional, seja homem ou seja mulher. Então, a questão que o feminismo aborda não é só o direito, mas e sim os motivos, entendeu? Porque as mulheres chegaram a esse ponto. Quer dizer, sim, e os outros? Exatamente. Eu estou aqui, mas e as outras? Exatamente. E as causas, e buscar... E como o Aroeira diz, eu converso com meu filho sempre, a gente sempre chega nessa conclusão, mas aí é na luta de classes. Vamos chegar sempre lá, porque o feminismo passa por isso também. E a história do feminismo mostra isso. Então, não dá. Lamento, se vocês querem ser feministas, venham para o lado de cá, porque lá não vai render. Muito bom, Miguel Paiva, 3 marmanjos aqui falando de feminismo, ficou bonito. Falando de feminismo. Vocês sabem que nós somos todos aqui muito femininos, né? Essa coisa do feminino, acho que ela tem que estar presente cada vez mais em todos nós, assim, né? É uma coisa, enfim, que faz a gente... A mulher se mostrou no 8 de março, eu pensei muito, escrevi um artigo sobre a Dilma, achei que tinha te falado da Dilma Rousseff, porque ela é a expressão máxima da violência contra a mulher no Brasil. É uma você tirada por misoginia. O espetáculo mais impressionante na luta de classes dos últimos anos foram as mulheres com essa coreografia espetacular, absurdamente tocante e impactante que elas fizeram. Absurdamente impactante, impressionante. Então, olha o tipo de inteligência vigorosa que está embutida nisso. Não, eu digo sempre... esfregar na cara dos machistas. O time deles, olha o time deles, quem é que faz parte do time deles, Regina Duarte, etc. E olha para o nosso. Quem está aqui. É verdade. Gente, aí é covardia. É uma diferença que não dá para entrar em discussão sobre o mérito. Covardia. Pelo amor de Deus. Venham para cá. Enfim, tomem o poder novamente. Eu estou esperando as mulheres para governar esse país. Tem uma amiga, a Sandra Helena, filósofa, que diz sempre: o futuro é mulher. Ela é militante de esquerda, feminista, e o futuro é mulher. É verdade. Concordo plenamente. Queridos, muito obrigado por esse maravilhoso Távola Quadrada. Quero agradecer o público aqui que ficou assim vibrando aqui, comentando, participando. Muito obrigado. E a gente se encontra na próxima semana. Quero deixar um abraço para vocês. Assim, muito trabalho, a gente tem muito trabalho. E vamos ver o que vai acontecer no próximo dia, porque a coisa não está fácil. Né? Essa coisa é coronavírus, não sei mais o que e tal. Né, Aroeira? Beijo, meu querido. Muita coisa. Beijo a todos. Valeu, Miguel. A todos. Tchau. Valeu, gente.